dicas que eu aprendi nesse evento que é a PI Planning. E aí, quando eu falo evento, né, que na verdade é uma cerimônia PI Planning, ela é uma cerimônia de ágil escalado bastante glamourizada. E não é à toa, não. Ela é glamourizada por uma questão muito importante. Todos aqueles conceitos de horizontalidade, todos aqueles conceitos de ideia, de igualdade, aquele sentimento de fraternidade muitas vezes está exposto dentro de uma PI Planning. E é isso que a gente muitas vezes procura ali dentro. A gente procura um ambiente interativo, um ambiente que você sinta e faça parte e que de alguma forma você entenda que você está empoderado e faz parte de algo muito maior. Todos esses sentimentos vêm à tona quando a gente fala do tema da PI Planning. E aí eu quero falar sobre 5 dicas que eu aprendi ao longo de tantas PI Planning que eu já participei e que de alguma forma eu ajudei ou contribuí com isso. A primeira dica, que acho que fica bem claro para todo mundo, a PI Planning é só uma cerimônia. Vejam só, ela é apenas um momento, todo um arcabouço de informações e estudos que vem anterior a chegar aqui. Então, essas cerimônias, elas dão cadência ao desenvolvimento de um produto, à entrega de um serviço. Então, quando eu falo para vocês estudarem o SAFe 5.0, eu estou dizendo algo, entenda o framework e o cenário da corporação que você está indo. Não adianta você chegar e tentar colocar uma cerimônia como uma PI Planning sem entender como é que vem o pedido, como é que é colocado o produto, como é que esse produto é desenvolvido. Isso tudo, ele tem um motivo. Então, é importante que você entenda o cenário. Por exemplo, eu comecei atuando de um framework diferente de desenvolvimento, que estava muito mais ligado à prestação de serviço de uma empresa de telecomunicações. E aí, o cenário é diferente. A quantidade de produtos muda, o que eu estou entregando muda, a forma como nós chegamos nos objetivos estratégicos mudam, a diretoria, a hierarquia momentânea, porque não é toda vez que você já está num ambiente totalmente inserido em agilidade, em que você tem uma horizontalidade, que você tem cerimônias. Toda essa compreensão é importante antes de você quiser dar um passo, né? Então, por isso que você precisa estudar antes. Aí, o que acontece? Quando você tem todo esse cenário e você estuda isso, através da hora que você vai fazer a implementação do SAFe, você vai verificar uma necessidade de adaptação e até mesmo traçar um modelo evolutivo para você trazer e ajustar esses conhecimentos. Eu sempre parto do princípio que a metodologia trabalha para o negócio e não o contrário. Senão, vamos dizer que o rabo está abanando o cachorro. Porque, na verdade, a gente tem que encontrar na metodologia algo que facilite a entrega do produto ou do serviço. Então, é sempre importante a gente estudar o SAFe antes e verificar como que é a construção do framework, o que é preceituado através do site, se você quiser colocar ali, verificar as necessidades de adaptação e aí sim implementar todo um processo anterior a uma PI Planning. Então, o que significa? Isso exige estudo, isso exige que a gente entenda as necessidades. Quando a gente tem uma visão de portfólio, se você tem uma configuração de SAFe de acordo com a tua empresa. Às vezes, e aí você vai falar aqui na parte de cima, quando você fala de SAFe, que ele tem uma visão mais essencial, que é o mais básico. Às vezes você tem empresas que já estão trabalhando numa large solution, que requer muito mais, que é muito mais que uma visão essencial, trabalham com soluções diferentes. Muitas vezes você tem uma visão de portfólio, e às vezes o SAFe completo ali. Então, para a gente não ser xiita, é importante que a gente entenda e compreenda e saiba fazer alguns deparos para que a gente consiga aplicar aquela cerimônia. Porque não adianta você conseguir montar ali, também é importante que você entenda também cada papel e cada responsabilidade e as pessoas que atuam nesses papéis também saibam o que atuar, como atuar. É importante isso, porque é mais ou menos assim, gente, eu sempre coloco esse exemplo aqui. Imagine a trama do Senhor dos Anéis, todo mundo está acostumado com aquela história do Tolkien, que ele vai lá e ele conta todo um cenário por detrás para você entender. Então você entende o que é um hobbit, você entende o que é um mago. Se você não tem esses conceitos, você não consegue muitas vezes entender a trama. E quando a gente fala de agilidade, principalmente quando a gente fala numa cadeia estruturada como o SAFe, né, preceitou através do 5.0, você precisa entender que cada pessoa precisa estar inserida dentro do papel que ela tem que precisar realizar. Então, prestem atenção nisso. O estudo do SAFe,
O entendimento de cada um dos itens vai te ajudar muito para muitas tomadas de decisão, até mesmo para que você consiga ajudar, né, a diretoria, a parte estratégica da companhia, a camada tática e as camadas operacionais, né? Então, tudo isso vai te ajudar a trabalhar muito melhor. Studio Safe, não custa nada, é super bacana. Você não precisa também, vou dar uma dica para quem vive em cima da página. Você não precisa ficar ali decorando tudo, vai vivenciando o processo. De acordo com a necessidade, vai tomando pílulas de conhecimento e vai fazendo isso, tá? Só estou te falando sobre alguém que tive que saber sempre na ponta, porque tive que atuar em posições, como RTE, por exemplo, tive que ter uma outra pegada hoje, que eu atuo totalmente na parte de Lean cultura, mas é a partir do COI, que a gente já trabalha, que é o Lean, né? Lean Agile Center Excellence, que agora mudou. Então, tudo isso é importante. Então, entenda a responsabilidade, entenda os papéis e verifique tudo isso, tá ok? Agora que eu falei para vocês sobre a minha primeira dica, sobre a importância de você dar uma estudadinha antes, entender o motivo do safe, agora eu vou dar a minha segunda dica. E essa segunda dica, ela está muito alinhada com uma coisa que a maior parte das pessoas não te conta. Eles normalmente acabam descobrindo isso, né? E a maior parte a cerimônia do safe, as pessoas gostam de falar da cerimônia, mas ninguém conta o que está por detrás da cerimônia. Existe um grande esforço, certo? Um esforço muito grande para que você consiga estruturar, né? Estruturar de uma maneira muito inteligente, né? Todos os itens que vão ser trabalhados em cima do backlog. Quando a gente fala aqui, gaste a maior parte do seu esforço na preparação do evento, é isso que eu estou te falando. Como é que você chega até o backlog ideal para você trabalhar isso? Como é que é feito isso? Eu vou dar um exemplo de como a gente estrutura dentro dos nossos treinamentos todo o processo de construção do backlog. Como é que ele faz, como a gente faz a ligação, para que não fique coisas perdidas. Esse é um exemplo do nosso Miro que a gente trabalha, que monta lá. A gente precisa entender o produto e o serviço com que a gente está trabalhando. O entendimento do produto e o entendimento do serviço, depois é óbvio, de todo mundo já ter ciência do que está acontecendo e assim por diante, a gente tem todo um trabalho de olhar para esse produto e imaginar como é que a gente pode evoluir esse produto. Quais são os objetivos que a gente precisa alcançar num determinado período de tempo, quais são os key results, né? E aí, quando a gente fala fique de olho nos OKR. Se você já tem OKR, se a sua empresa já trabalha com OKR, tem muitas ainda que estão trabalhando com indicadores que talvez faça sentido, a gente não recrimina, mas entenda que cada item que as equipes devem ser vão trabalhar, elas têm que estar ligadas com objetivos estratégicos inteligentes que façam sentido. E esse desdobramento não é no momento da PI Planning que você vai fazer. Eu vou falar com base na minha experiência. Muito difícil eu chegar ali, no momento da PI Planning, e virar e tentar descobrir os OKRs ali no momento, trabalhar e estipular o backlog, fazer a priorização e pensar em tudo naquele momento. Eu já fiz PI Planning que demorou de 2 a 3 dias. E isso, a gente tem que imaginar que não é um período suficiente. Dependendo da quantidade de pessoas que participam da PI Planning, isso é quase impossível. Então, eu dou uma dica. Principalmente o trabalho de pré-PI Planning, no mínimo, deve ser feito, olha, eu estou falando no mínimo, tá? De 2 semanas, no máximo 1 semana antes. E aí você tem que fazer todo um trabalho que eu explico lá como que foi feito esse trabalho. E aí você tem que olhar o objetivo estratégico da companhia, você tem que olhar a experiência do cliente, que é super importante. Então, por exemplo, qual que é as informações, quais analíticos que você tem para trabalhar com a experiência do cliente? Você tem que colocar nessa sopa de caldeirão aí, que eu explico como a gente pode fazer isso de uma maneira bem legal. A gente tem que conectar cada item de backlog, deve atender a cada OKR e ele deve ser medido lá. Isso é super importante. Então, conectar cada item ao backlog também faz sentido. E tem que ser feito de uma maneira bem clara para que todo mundo participe. Vejam que até o presente momento eu só falei de preparação. E ainda antes na preparação, quando a gente tem um Program Management que trabalha de uma maneira super satisfatória em conjunto com os POs, eles já realizam uma prévia de um trabalho onde eles já fazem, inclusive, uma priorização através de um método. O SAFe preceitua o WSJF, que é um método que eu gosto bastante. E tem um porquê. Existem várias questões ali que envolvem sobre a urgência. O antigo GUT que o pessoal trabalhava, de alguma forma é desdobrado ali e, de alguma forma, você consegue ver o valor do produto, o tempo do atraso, tudo isso é calculado e dividido
no caso, pelo esforço que você demora. Então, você consegue ser muito mais assertivo para entrega, né? Então, vejam só, até agora eu estou falando de preparação, tá? E ainda a gente acha que termina quando a gente tem uma preparação de backlog. Engano, ledo engano. Porque a maior parte das vezes ainda você tem todo um trabalho para pensar nos mínimos detalhes. E quando eu digo mínimos detalhes, gente, eu estou falando de disponibilidade de sala, pessoas que eu vou chamar, local do evento. Eu vou falar outras dicas que realmente eu vou contar todos esses. Vejam que de todo esse board que eu estou comentando com vocês aqui, ou quando eu vou falar da PI Planning mesmo, eu só estou falando dessa parte aqui, ó. E ainda, atenção, para que nós agilistas ainda temos que estar super acostumados a entender que agora a gente tem dois cenários diferentes. A gente tem uma PI Planning muito mais orientada ao presencial e uma outra totalmente diferenciada quando a gente fala do ambiente virtual. Eu tive a possibilidade de trabalhar com as duas. São dois cenários totalmente diferentes. E eu posso dizer para vocês que realmente a gente tem que estar plugado, porque as necessidades são diferentes, porque a maneira de atuação vai ser diferente. E eu vou passar ali mais para frente algumas outras dicas que são super importantes. A terceira dica é estabeleça uma agenda anual. E o pessoal fala, meu Deus, mas Thiago, a PI Planning, normalmente, a gente trabalha por quarto. Dentro de um ano, você vai ter 4 PI Plans a cada trimestre que vai ser estabelecido. Mas, pessoal, imagine que uma companhia, eu vou falar sobre outras companhias que eu participei e já fiz consultoria, inclusive. Às vezes, a empresa, a organização, ela tem uma agenda que é respeitada. Os grandes eventos estratégicos de uma companhia, comercial, diversas coisas, são colocadas porque isso é colocado num nível de importância muito grande. E quando a gente trabalha em agilidade, este evento assume esse nível de importância. Se a gente deixar para planejar 1 mês ou 2 meses depois, incorre no risco de conflitar com alguma agenda que já está disposta durante um ano. Nem todas as pessoas que precisam participar não estarão presentes no evento. E isso é um fato de suma importância. É importante que ela esteja. Então, a dica que eu dou é estabeleça uma agenda com antecedência e sempre um ano antes, para que aquelas datas elas não sejam alteradas, para que ninguém tenha desculpa de não poder participar do evento e não se comprometer. A PI Planning, ela tem um glamour, ela tem uma importância como se fosse uma posse de um presidente. A pessoa está entrando lá, ela está se responsabilizando com aquilo. Quando existem muitas pessoas que estão participando, estão adentrando na PI Planning, cada uma está levando o seu pedacinho e ela está declarando de alguma forma que vai ser entregue. E quando você está numa organização que nem tudo está no mecanismo de agilidade, pronto. Alguém que às vezes não está inserido nesse contexto não pode ter um pretexto para não estar inserido. Então, você tem que inserir essas áreas que ainda talvez não estejam nesse contexto para um bem maior. Então, estabelecer uma agenda com bastante antecedência, equipare ela a grandes eventos da organização. Dica fundamental. E outra, fica de olho na cultura. Trabalhe a importância do evento. As pessoas precisam entender o que é feito, o que é feito. Vídeos institucionais ajudam em muito para a divulgação e ampliação deste processo. Tá? Então, outra dica que eu dou. Fica de olho na cultura desse evento. Tá? E, por final, eu vou dar outra dica aqui, que inserido nesse tema de agenda, eu acho que é super válido. A política de pelo menos um representante com empoderamento para a atuação. O que significa isso? Problemas acontecem. As pessoas podem ir no evento, participar da cerimônia, como já participei, eu já vivenciei muitas vezes. Às vezes, elas ficam doentes. Às vezes, elas não vão poder ir. E ficou doente, deu algum problema, sei lá, aconteceu. O fato é, você não pode deixar tudo na mão de uma pessoa e toda a cadeia, todo o planejamento de entrega, ele ficar dependendo dessa pessoa e ele não acontecer, ou a gente planejar algo falho, porque aquela pessoa não esteve ali. Então, sempre mantenha essa política que nos ajudou muito, de que pelo menos tem que ter um representante ali com empoderamento suficiente para tomada de decisão. Né? Até porque
eu estou falando em casos que não é bem agilidade. Às vezes tem agilidade, a gente está num ambiente 100% ágil, a gente tem um ambiente híbrido, que acontece. Às vezes é um ambiente que a gente está migrando. E aí, uma área tradicional necessariamente precisa de um habilitador, que pode ser de suma importância, e aí você deve acordar ali com esse time alguém para estar ali presente, pelo menos no caso. E isso tem que ser um ponto que não é de negociação. Ele tem que acontecer. Você não pode prejudicar todo um embasamento de uma entrega, de cadeia de valor, né, por causa disso. Então, essa dica de estabelecer uma agenda, né, ela é importante. Ela tem seu significado e tem seu motivo. Então, pessoal, essa terceira dica, voltando aqui, ela é super importante. Agora, eu vou falar para vocês sobre a quarta dica. Torne um evento agradável e torne um evento desejável. Poxa, mas por que eu estou falando isso? PI Planning não tem que ter sinônimo de sofrimento. PI Planning tem que ser algo que tem que trazer aquela sensação de que eu vou participar da PI Planning. Eu faço parte do time que vai trazer a solução. Eu tenho esse sentimento, esse empoderamento de entrega, né? Então, o que eu tenho aprendido na minha prática é que quando a gente trabalha, a gente tem que gastar todos os nossos recursos necessários e impossíveis para que as pessoas tragam esse afã de que este momento é um momento, um símbolo de união, de transformação. Assim como a gente vê dentro de uma planning, quando a gente fala no nível time, a gente tem essa mesma análise no nível escalado, tá? Então, aí, são os momentos que eu vou dar algumas outras dicas também que me ajudaram, e aí eu vou contar bastidor para vocês, que eu acho que esse momento aqui, ele é até super relevante, mas faz sentido. Atenção em todos os participantes. E aí, um item que eu levo muito em consideração é quem você chama para o evento. A maior parte das pessoas adoram, e é fácil, né, gente? Eu que fui RT durante muito tempo, a gente pega uma lista de pessoas do ano passado, Ctrl+C, manda no e-mail, Ctrl+V, agenda já para o final do ano e acabou. E às vezes, não é só isso. Para quem trabalha como você é um Release Train Engineer, você tem que entender que as necessidades mudam. E nem sempre todas as pessoas que vão entregar numa companhia, numa organização muito grande, estão ali de um mês para o outro, ou de um quarto para o outro. Às vezes você vai precisar de algum habilitador, algum recurso a mais que no último quarto não foi trabalhado. Então, qual que é a melhor forma para você não se esquecer de que realmente alguma pessoa que venha trazer? Isso é prática, gente. Isso aí eu vou aprender. Olha o backlog. Tem um período anterior para olhar o backlog que está sendo de alguma forma montado, priorizado, trabalhado. Identifique se de alguma forma todos os itens ali, todas as pessoas que estão sendo convocadas para essa PI Planning, elas estão sendo chamadas. Ou que você precise chamar alguém a mais para este evento. Então, atenção a cada participante. Cada item ele é super relevante. Atenção ao local de evento. Eu vou contar uma situação que aconteceu para vocês identificarem sobre o que eu estou falando. Uma vez, a gente tentou montar uma PI Planning, às vezes, a disponibilidade de uma companhia, de uma quantidade de pessoas. Não é fácil, né? Às vezes, é super complicado você conseguir colocar tanta gente. Às vezes, eu estou falando, gente, normalmente a PI Planning menor que eu tive, às vezes, montando, que eu montei e organizei, são 7 times, né? E todas estão ali, juntas, pensando, integrando. E aí é muita gente que você coloca na sala, você não consegue, às vezes você tem que alugar um hotel, às vezes você tem que reservar um espaço, ou a companhia você tem que pegar uma sala que demora zilhões de anos ali para você ter aquela sala, a disponibilidade daquela sala. E você tem que fazer isso com muita antecedência. Isso até ajuda quando você coloca a agenda com antecedência. E aí, se essa sala não tem estrutura necessária que você precisa para o evento, ela pode ser um fator totalmente detrator de se chegar no objetivo. Olha só o que aconteceu. Nós colocamos uma sala sem acústica, ou preparação de acústica. As pessoas estão animadas, elas estão ali, elas estão querendo atuar. E num determinado momento, era ensurdecedor estar ali dentro com a quantidade de pessoas que estavam ali.
E aí a gente começou a pensar sobre que a gente deveria ter pensado na acústica também. E a gente a todo momento tinha que ficar pensando, isso tornou extremamente cansativo, pedir para que as pessoas falem um pouco mais baixo. Porque sabe aquela conversinha super comum na PPN? Às vezes você tá ali, uma pessoa conversa com a outra, e aí ela vai falando, né? Então, você não pode impedir, porque isso faz parte do processo. Né? Então, você tem que pensar em situações como essa. Né? A organização do evento é super relevante. Inclusive, no treinamento no curso, a gente fala algumas dicas de como a gente pode melhorar algumas situações. Outra coisa também. Oi, isso aqui é dica sobre local. A gente sempre fala que é dica que eu aprendi doendo ali na prática. É muito legal os post-its. As pessoas adoram, é visível. Então, você coloca aqueles post-its, você cola, você faz um program board gigante, todo mundo vai colando. Mas para quem fica com o resultado de pegar aquele program board e depois subir numa ferramenta, por exemplo, que nem o Gira, sabe o que é dificuldade na vida. Às vezes você passa um dia ou dois reservados depois para colocar tudo isso no sistema. Tem vezes, dependendo da situação, que cada pessoa pega a sua folhinha depois, cada Scrum Master vai lá e vai inserir isso, né? E vai se organizar a sua planning com base no que a gente combinou no quarter. E a gente está programando para o quarter, enquanto os times estão programando fazer o que a queda desse do quarter dentro dos times. Só que, o que a gente fez para ganhar tempo, muitas vezes? A gente conseguiu disponibilizar um local que fizesse sentido e que a gente colocasse diversos monitores em locais e as pessoas fizessem todo o trabalho da planning presencial, no caso, através de espetando um notebook, e já subindo no sistema ao mesmo tempo e colocando um monitor eletrônico ali, facilitando o trabalho, deixando tudo disponível, e o trabalho ficou imensamente melhor. Né? Então, olha só, justamente com pequenas adaptações que fazem essa diferença. Tá? Aí, é óbvio que eu também descobri uma coisa sobre a sala virtual, né? No começo, a gente fazia uma mesa de suporte, porque a gente não podia perder algumas pessoas essenciais ali dentro. Algumas pessoas responsáveis por habilitadores, algumas pessoas, o RTE, o PM ali no meio. E a gente começou a agendar alguns horários específicos quando a gente tinha uma feature muito grande que a gente precisava trabalhar em cima de um app que era prioritário. E a gente colocava algumas organizações de alguns horários específicos que as pessoas se reuniam em alguns pontos para discutir sobre o tema. Principalmente quando a gente falava de habilitador muito forte. E aí, até então funcionava bem, mas quando a gente começou a trabalhar no virtual, aquela conversinha de lado não acontecia, né? Sabe aquele bate-papo, você faz isso que eu faço aquilo? Não acontecia aquilo. Por quê? Porque no virtual só é uma pessoa fala por vez. Então a necessidade de ter salas apartadas muitas vezes trouxe uma certa dificuldade que a gente não tinha no presencial. Então a gente começou a trabalhar sobre um local onde eu pudesse agrupar as pessoas, né? E a gente começou a falar sobre uma determinada sala virtual, e essa sala virtual teria essas pessoas que poderiam ser chamadas para outra sala, dependendo da situação, e que de alguma forma respondesse a uma agenda, né, de alguns eventos principais ali que já foi meio que pré-estabelecido. Vejam a importância de vocês se organizarem antes numa pré-API para deixar tudo muito bem organizado antes, para que você saiba quais são os principais temas, para que você não tenha muitas surpresas, né? E aí, é óbvio que a partir desse momento a gente identificou que algumas coisas mudaram. O que mudou do presencial e o que mudou, né, para o virtual? O que mudou é que algumas coisas melhoraram e outras ficaram um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, a agenda. Quando a gente fala de agenda, normalmente ela é mais simples no presencial. Porque você faz aquela agenda burn-up, que todo mundo conhece, que é um clássico dentro do, que até mesmo dentro do SAFe 5.0, na parte de planning é colocado ali, as pessoas colocam, então todo mundo olha ali e sabe o que está acontecendo. Mas, às vezes, você tem que separar essas pessoas em salas diferentes para trabalhar. A parte de produção, ao contrário do presencial, são dispostas em salas diferentes. Então, essas pessoas precisam ter salas apartadas e elas devem se reunir em momentos oportunos e pontuais para que o resto da interação aconteça. Então, você, quando fala em virtual, você precisa ter um conjunto de salas disponíveis para que essas pessoas consigam acessar e ir entrando entre uma e outra. No treinamento, a gente fala sobre isso.
como é que a gente disponibiliza isso e quais ferramentas normalmente se trabalha. Existem diversas ferramentas, tá? Tem gente que prefere fazer, agora não tem nenhum merchan, não ganho nada nenhum merchan aqui, pessoal, mas é legal falar do tipo de ferramenta que pode ajudar. O Teams é legal porque você pode montar todas as salas fixas e que as pessoas vão entrando. O Zoom eu gosto bastante porque tem o Breakout Rooms, que é justamente você dar o tempo para as pessoas trabalharem dentro das salas e depois voltarem, e essa interação fica fácil, tá? E isso também ajuda, né? E quando você trabalhar no virtual, o Program Board fica visível. Então, automaticamente, dependendo da ferramenta que você contrata, ao preencher ali dentro dos times, automaticamente você já preenche o Program Board. E aí você já tem uma visão do quarter com detalhes, mais ou menos com o período que vai ser entregue cada uma das features, se você estiver falando desse nível. E aí, é claro, cada time vai ter desdobramento das suas features através das suas histórias de usuários, e elas podem conversar e ter integração com os demais times. Por isso que a gente vai fazer. Então, vai ter só um momento final, por exemplo, que é o momento antes de fazer, às vezes, até uma apresentação, de integração de todo esse board com todos os representantes. Tá? Para vocês, o que eu falo, é legal? É. Mas também deixa aqui outro ponto. Cuidado para não tornar um evento muito cansativo. Quando eu falo tornar um evento muito cansativo, gente, é assim. Presencial, a gente tem que fazer eu estudo muito sobre pessoas e sobre psicologia, qual o tempo de atenção que as pessoas têm sobre determinado assunto. Então, você não consegue extenuar muito. Até mesmo, hoje eu dou muita aula virtual, mudou muito o foco, né? Com a pandemia e tudo mais. E aí o tempo de absorção, ele diminui, porque é cansativo, é só você, uma tela, um ambiente monótono. Então, no presencial é até um pouquinho mais fácil, mas quando fala no virtual, dê um espaço, né? Crie uma sala de café, onde as pessoas possam recuperar um pouco sua energia, desfocar, né? Cientificamente é provado que, às vezes, quando você está inserido numa ação, você volta, porque o cérebro volta comprimido, ele tem uma parte de compressão e descompressão, então você está focado, não tem a solução, desconcentra, vai lá, faz alguma coisa, volta, na hora que você volta, parece que o cérebro volta, então isso que você sente, tem um motivo disso acontecer. Então, não deixe o evento muito cansativo, dá umas pausas, né? E aí eu vou falar uma dica que parece que ser besteira, mas faz total diferença quando eu falo num evento presencial. O lanchinho sempre vai bem. E quando eu falo lanchinho sempre vai bem, gente, é verdade. O que acontece? As pessoas, elas se sentem mais acolhidas e confortáveis quando ela tem um lanchinho, quando elas estão ali no momento, parece ser mais de recreação, mas na verdade está inserido num contexto de trabalho. Então, isso ajuda muito e facilita esse trabalho. Então, as pessoas estão ali, elas estão participando, elas vão para o momento, elas saem, elas comem, e isso é, de alguma forma, algum recompensador, tá? O café você coloca, claro, que muitas vezes coloca para dar aquela agitada nas pessoas, para que elas consigam ter um poder de concentração que todo mundo conhece que o café faz, mas o lanchinho é legal. E o café, e o lanchinho que eu falo, não é só o lanchinho fora da sala. Eu vou falar sobre um outro experimento que a gente faz, porque lá, toda vez que o PI Plane comigo é um experimento diferente toda vez que eu atuo, né? O que eu tô querendo dizer para vocês? A gente colocou primeiro o lanchinho fora da sala e a gente via que algumas pessoas ficavam, e eu percebo nas pessoas, um pouco ansiosas, tá chegando a hora do lanche, uma hora feliz, e desde o recreio que a gente estava na escola é assim, a gente quer sair, depois quer voltar, e a gente já fica meio ansioso, a gente para de prestar um pouco atenção, principalmente se não é a entrega que você está olhando. E aí a gente experimentou colocar o lanche para dentro da sala. E isso foi algo que fez diferença. Porque as pessoas poderiam ter o lanche a qualquer momento, comendo, voltando. E isso fez com que as pessoas ficassem lá mais ainda. Algumas pessoas até esqueceram de almoçar porque já estavam cheios, então já continuava ali, já agilizava, já fazia essa entrega. E isso também ajudou e muito, pessoal. Então, o que acontece aqui, né? Qual que é esse cenário que a gente está olhando assim? Esse lanchinho, ele é bom, é legal você ter todo um pensamento para ele e ele facilita muito. Ele traz esse aconchego, traz essa relação e torna uma relação mais agradável, tá bom? Vai ser simples, mas são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia. E a minha última dica, que eu acho que é uma dica de grande importância, é
busque melhoria contínua sempre. Sabe o que a gente falava antigamente do lessons learned, né? As lições aprendidas, tudo aquilo que a gente vem trazendo com o passar do tempo? Então, pessoal, é a mesma coisa. A gente não pode simplesmente sair dali com a intenção de que, beleza, aconteceu a PA Planning, ótimo, vamos para a próxima. Não. Você tem uma necessidade muito grande de você melhorar, ouvir, entender as necessidades, se colocar na posição, exercer empatia. No ambiente de agilidade, é muito importante. Eu sou uma pessoa que sempre vou me preocupar muito com pessoas. Você fala, não é à toa que eu escolhi a empresa que eu gosto de trabalhar hoje, que é a Natura, que eu adoro, porque essa preocupação com pessoas é realmente verdade. Isso é muito bacana, né? Então, isso é legal. Então, hoje, eu faço um trabalho com as camadas estratégicas, Enterprise Agile Coach, eu faço uma atuação com os coaches, eu faço atuação na camada tática, eu faço atuação com todo mundo. E não importa qual a camada que você esteja, você tem que saber ouvir e interpretar qual o sentimento das pessoas em relação àquilo. Sentimentos diz muito. E aí, quando a gente tem que fazer o seguinte, quando vai terminar o evento, antes de terminar, você precisa anotar essas pontuações que as pessoas colocam e elas disponibilizam aí. Então, é importante, muitas vezes, você chegar e você se colocar à disposição e colocar um momento que as pessoas sintam-se num ambiente seguro para passar suas impressões. Então, por isso que é importante você ter uma leitura de qual o contexto da companhia que você está. A companhia que você está te possibilita você se expressar de maneira segura, sem que nem alguém do nível de diretoria, estratégico, tudo mais, leve para um lado pessoal e que sua cabeça vai rodar, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos ser sinceros. Então, você precisa saber o seguinte, você tem que ter uma inteligência, principalmente você, coach, que está instruindo alguém, que está segmentando ali. Pensa nisso, porque aí, dependendo da situação, você faz uma espécie de uma retrospectiva da cerimônia, de maneira apartada, com as pessoas que atuam, ou você não abre para uma camada mais de business horas depois, né? Porque os POs vão participar, com certeza, quando a gente fala de todo o processo. Então, utilize de maneira inteligente. Teve alguns casos de consultoria que eu tive que trabalhar em momentos diferentes para cada um entrar no momento certo, né? Então, anota essas pontuações, né? Verifique, pergunte. Muitas vezes existem muitas ferramentas, que nem essa que eu utilizei, que nem o Mentimeter.com, que é uma ferramenta que te ajuda, eu dou essa dica mesmo. Façam 3 perguntas, é gratuito, você vai lá, pessoal, qual que é a nota de 0 a 10 da nossa primeira? Essa que eu tirei da nossa primeira planning remota. Depois de fazer tantas presenciais, eu tirei essa da remota. E aí o pessoal dá nota, o que elas acharam? Né? Era um momento difícil, as pessoas estavam migrando para remoto, não sabia como que era. Pessoal, esses quadrados aqui, que não cabia numa foto a quantidade de pessoas que a gente tinha. Né? Então, vejam, eu tenho muita gente, essas plannings que a gente for, são muitos times. Hoje, lá na Natura, a gente tem mais de 12 times simultâneos, atuando, trabalhando em solutions diferentes. Trabalhando não só com que a gente trabalha de business, com a parte de desenvolvimento de software, plataforma, mas também business agility. A gente tem um arcabouço muito grande de times de diferentes formas, mas o que une eles é a agilidade. Então, anote sentimentos. Por exemplo, pessoal, qual que é o sentimento que você teve? E aí você coloca as palavras, o pessoal coloca, eu tive foco, eu tive comprometimento, que eu coloquei aqui, eu achei algo muito prático, produtivo. Algumas pessoas preferem um ambiente virtual, até porque é mais fácil, dependendo da situação, se comunicar, só precisa de muita organização para fazer isso. Então, absorva esses feedbacks, né? E é claro, a gente tem que seguir ali com o safe preceptor muitas vezes, qual que é a sua nota de confiança. E não é à toa que a gente volta a confiança. E aí as pessoas têm que ter muita coragem também, porque a bem da verdade é que se a nota de confiança é muito baixa, você tem que rever o planejamento. As pessoas têm que se sentir seguras. Então não é só historinha para boi dormir. Gente, levanta a mãozinha, 0 a 5, o que acha? Não. Vamos identificar. Se a nota foi muito baixa, a gente tiver, é hora de a gente voltar, abrir mais um momento, volta a programação, entende quais são
o momento que você não está sentindo confiança e vamos repactuar, vamos entender a situação. Não é fácil. Eu vou ser muito sincero, nunca aconteceu um momento que a minha nota de confiança sobre o trabalho que eu fiz em conjunto com o time não foi legal e voltou. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. E por que não? Faz parte do processo e o SAFe preceitua isso também. Essa análise é importante, tá? Então, lições aprendidas é importante. E agora vem uma outra que, às vezes, até dependendo da situação, é um puxãozinho de orelha aí para algumas personalidades, né? Trace um plano de ação. Tem nada pior do que você chegar lá e depois de entender quais são as lições aprendidas, você anota as informações e na próxima PI Planning não tem modificação nenhuma do que aconteceu. O pessoal reclamou de barulho, então na próxima vez você não trabalhou acústica. O pessoal reclamou de falta de organização, o pessoal faltou algum item, o pessoal achou tanta coisa e na outra PI Planning ninguém olhou nada. Ninguém fez uma análise, ninguém colocou, ninguém pontuou. E aí é óbvio que as pessoas se sentem desmotivadas ali na frente. Depois fala, eu vou gastar meu tempo, vou participar dessa retrospectiva que não leva a nada. Você desmotiva o time. Então, eles precisam se sentir pertencentes, eles precisam se sentir atuantes e eles precisam sentir que estão sendo ouvidos. Trabalhar no ambiente de horizontalidade é muito mais de não ter chefinho. É ter um ambiente de compartilhamento de informações, troca de experiência, tá? Então, eu gostaria muito que esses itens fossem ouvidos, principalmente para aquela pessoa que tem essa vontade de participar, atuar em cima de uma PI Planning, né? Não é um evento fácil. Ele exige muita coordenação, ele exige muito controle, né? Você precisa praticar. Normalmente, a primeira PI Planning que você vai fazer não vai sair da melhor maneira possível, não vai sair perfeita, mas com o passar do tempo você vai aperfeiçoando e vai corrigindo algumas arestas que ficarem abertas. Eu quero deixar aqui os meus contatos para quem justamente tem vontade de atuar e quer fazer o curso de PI Planning que a gente, para quem tem algumas pessoas que já fizeram e que já participaram desse curso, a gente dá esse curso também fora do país, não tem problema nenhum, a gente tem todo um trabalho, às vezes a gente tem alguns outros países que entram em contato com a gente dá esse curso, porque é um curso focado e potencialmente orientado a PI Planning, né? Então, não é o SAFe, eu pego uma cerimônia do SAFe e trabalho mais fortemente com isso, tá? Então, se você quiser nos encontrar, você vai através da nossa equipe, minha e do Jefferson ali, que a gente atua dentro da Agile Forever, no LinkedIn, tá aí nosso contato, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso Fale Conosco, nossa página principalmente. E assim, para quem me conhece, eu, Thiago, sou agilista antes mesmo de montar a Agile Forever, que veio justamente sobre aquela necessidade de colocar na prática, né, de verdade agilidade e não ser aquele monte de certificação que você precisa tirar. Eu preciso saber o que eu vou atuar, como eu vou trabalhar com isso. Eu vou aqui me despedir, agradecendo principalmente a oportunidade de estar falando desses temas tão interessantes que a gente falou hoje sobre agilidade e sobre SAFe, que é algo que eu gosto muito, estou um estudioso, tá bom? Pessoal, muito obrigado, beijão para todos vocês.